Estudo 15. A oração e sua eficácia. Continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Colossenses 4, versículo 2. Com base na Palavra de Deus, podemos analisar, no estudo anterior, a importância da abstinência e da temperança para a vida espiritual dos filhos de Deus. Essa doutrina não é recente, pois vemos que foi ordenada por Deus e praticada por vários homens e mulheres de Deus do passado. Por se tratar de uma ordem divina, continua em vigor. Portanto, devemos nos abster de alimentos e bebidas reprovados por Deus para o nosso consumo. Neste estudo, porém, aprenderemos lições importantíssimas sobre a oração. Assim como precisamos de alimentos para nos mantermos saudáveis fisicamente, precisamos de alimentos para nos mantermos saudáveis espiritualmente. Sem dúvida, a oração é um excelente alimento. Nas Escrituras encontramos com facilidade diversos textos que nos incentivam à prática da oração. De todos os exemplos que podemos citar, Jesus Cristo é o mais proeminente. Ele não somente ordenou que nos dedicássemos à oração, mas também foi um autêntico praticante desta. Vejamos, então, essa importante doutrina. Verificando a doutrina na Palavra de Deus. Como vimos anteriormente, o principal motivo pelo qual devemos nos dedicar à oração é o fato de termos um claro conhecimento de que se trata de uma doutrina bíblica. Foi com essa convicção que os patriarcas, os profetas, os apóstolos e os vários personagens da Bíblia a praticaram. Ela se constitui o meio mais eficiente de conversarmos com Deus, pois, mesmo que não tenhamos a capacidade de vê-lo pessoalmente, Ele nos vê, conhece e sonda o nosso coração. Paulo chegou a afirmar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3, versículo 20. Analisemos agora a prática, o modelo, o conteúdo e a eficácia da oração segundo a Escritura. A prática da oração. Na Bíblia, além de a oração ser considerada um privilégio, é também uma ordem. O próprio Jesus tinha como certo que seus discípulos orariam quando disse: "Quando orarem". Isto significa que já praticavam a oração e continuariam a praticá-la. O que ele fez foi oferecer-lhes orientação sobre como desenvolver a oração. É dessas questões práticas que trataremos. Vamos iniciar pensando num conceito de oração. Orar é colocar-nos na presença de Deus, por meio da fé, valendo-nos do sacrifício de Cristo. É falar com Deus com toda a liberdade por meio da palavra audível ou silenciosa. É o Espírito Santo quem nos habilita a realizá-la. Todo ser humano carece de comunhão com Deus, ou seja, intimidade e companheirismo. Tal privilégio é possível a todo cristão. Quando recebemos a Cristo como Senhor, passamos a ter paz com Deus. O texto de Romanos 5, versículo 1, refere-se à paz no sentido de relacionamento. Trata-se de duas partes inimigas que agora são amigas. Fizemos as pazes com Deus por meio de Cristo. Por isso mesmo, oração é também relacionamento pessoal de amizade com Deus. Jesus mostrou no Sermão da Montanha que o foco da nossa oração
deve ser sempre Deus e nunca os seres humanos. Quando ele menciona o quarto em seu ensino, não está proibindo as orações comunitárias e públicas, mas as exibicionistas. Na própria Bíblia Sagrada, encontramos exemplos de servos de Deus que oravam de maneira pública e comunitária. Contudo, se oramos diante de outras pessoas, nunca o fazemos com o objetivo de sermos notados por elas. Oração é prática de relacionamento com Deus. Quando pratica a oração, o indivíduo se dispõe a uma conversa franca e aberta com o Senhor, que lhe dá liberdade para expressar suas alegrias, sofrimentos, angústias e dúvidas. Nossas orações devem ser feitas de maneira sincera. Jesus também mostrou no Sermão da Montanha que a repetição irrefletida na oração não tem valor algum. Orar só por orar não faz sentido, e a razão é simples. Vosso Pai conhece do que necessitais antes de pedirdes a Ele. Mateus 6, versículo 8. Deus nos conhece perfeitamente antes mesmo de orarmos relatando-lhe algo. Quando reservamos tempo para falar com Deus, estamos demonstrando-lhe com nossa atitude que Ele é importante para nós e que dependemos dEle. Não oramos para liquidar todos os nossos problemas de forma mágica, mas para demonstrar a Deus que confiamos nele e dependemos de sua ajuda para a nossa vida cotidiana. Não oramos para liquidar todos os nossos problemas de forma mágica, mas para demonstrar a Deus que confiamos nele e dependemos de sua ajuda para a nossa vida cotidiana. Às vezes, ele não transforma as circunstâncias adversas que nos cercam, mas nos transforma para que consigamos enxergá-las de outra maneira. Por isso, sempre que praticarmos esse ato, façamos de maneira sincera. O modelo da oração. Depois de advertir sobre o perigo da oração hipócrita e mecânica, Jesus ensina um modelo de oração que se inicia assim: Pai Nosso. No tempo de Jesus, um dos idiomas falados era o aramaico, e nessa língua, Pai era Abba. Originalmente, Abba, papai, fazia parte do vocabulário das crianças. Chamar Deus assim não é sinal de irreverência, é sinal de intimidade. Mas tratar Deus dessa forma não significa ignorar a sua superioridade. Devemos lembrar que Ele está nos céus, isto é, numa posição exaltada e soberana. A intimidade com o Pai também não isenta o Filho de ser submisso e obediente à sua vontade. O filho deve pedir ao Pai o suprimento de suas necessidades materiais e espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, versículo 11 ao 13. Aqui temos 4 pedidos. No primeiro, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O filho suplica o alimento necessário para a sobrevivência. No segundo, perdoa-nos as nossas dívidas. O filho suplica que o pai perdoe suas faltas e ofensas. No terceiro, não nos deixe cair em tentação. O filho suplica que o pai o guarde de cair em tentação e na tentação. No último pedido, livra-nos do mal.
o filho pede que o pai o livre das artimanhas do maligno. Todos os pedidos são feitos na primeira pessoa do plural. Isso mostra a dimensão solidária e fraterna dessa oração. Não podemos excluir os nossos irmãos quando falamos com Deus. Ao final da oração, o filho reconhece que o pai é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pediu ou pensou, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele admite não só o direito do pai de atender às petições, visto que ele é o rei sobre tudo, mas também o seu poder de fazê-lo. O conteúdo da oração. Na oração, há elementos que nos auxiliam eficazmente no nosso crescimento relacional com Deus. A prática da oração é tão importante e nobre na vida cristã que não deve, de modo algum, ser realizada de forma inconsequente, ou seja, menosprezando-se os exemplos bíblicos. A oração não deve ser realizada de qualquer modo. Tiago confirmou isso ao dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4, versículo 3. Para não incorrermos no erro de praticar a oração de modo equivocado, precisamos tomar o cuidado de, nela, incluir elementos que a Bíblia prescreve. Vejamos 5 destes elementos. O primeiro é a adoração. A adoração é primordial na oração, pois nos faz exaltar o caráter e a soberania de Deus. Assim, declaramos que Ele é santo, domina sobre o universo e, portanto, deve ser adorado, porque a sua misericórdia dura para sempre. O segundo elemento é a gratidão. Em nossas orações, precisamos incluir também a gratidão. Agradecer na oração leva-nos a reconhecer que Deus é o responsável direto pelo nosso bem-estar e que nos trata com misericórdia. Não podemos esquecer em nossas orações o exemplo de gratidão do salmista quando disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Salmo 103, versículo 2. O terceiro elemento é a súplica. A súplica nos leva a expor as nossas necessidades materiais, espirituais, familiares, ao nosso Deus, que intervirá no tempo certo em nossa situação, trazendo-nos a sua resposta. O quarto elemento é a intercessão. De igual modo, a intercessão é um elemento importante na oração. A intercessão na oração nos faz voltar o nosso clamor também para o próximo. É vontade de Deus que lhe apresentemos o sofrimento alheio. Cristo nos deixou esse exemplo quando orou pelos seus discípulos. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17, versículo 15. O quinto e último elemento é a confissão, que nos leva a pedir: perdoa-nos as nossas dívidas. Deus se agrada quando reconhecemos e confessamos os nossos delitos, mesmo tendo Ele conhecimento de todos, pois tal atitude é o reconhecimento de que somos inteiramente dependentes da sua misericórdia. Desse modo, podemos confiar na ação perdoadora de Jesus para com os seres humanos. A eficácia da oração. Jesus disse: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, versículo 24. A oração tem efeitos relevantes em nós. Tiago chega a dizer o seguinte no trecho final de sua carta:
A súplica de um justo é muito eficaz. Pode muito em seus efeitos. É poderosa e eficaz. Tem grande poder e resultados maravilhosos. No contexto desta carta, os justos são aqueles cujos pecados foram confessados e perdoados. Suas orações são eficazes porque Deus as ouve. Deus ouve orações. A resposta dele não é de acordo com as nossas expectativas em todas elas, mas ele as ouve. Pode acontecer de, numa oração, às vezes, Deus não transformar o lado de fora, isto é, os problemas exteriores. Mas não existe ninguém que, ao orar com o coração sincero, não tenha sido acalentado por Deus na oração e não tenha sido mudado interiormente. De acordo com o trecho final da carta de Tiago, Deus tem poder, através da oração, de mudar o lado de dentro, no sentido do perdão, e o lado de fora, no sentido da cura. Quando Jesus orou no Getsêmani, por exemplo, queria que o lado de fora fosse transformado, o que não aconteceu, pois o cálice continuou. Todavia, o lado de dentro foi transformado. Apareceu um anjo do céu que o encorajava. Podemos dizer que a oração de Jesus foi ineficaz? É lógico que não. O exterior não foi mudado, mas o interior, sim. A conversa com Deus tem esse poder terapêutico, não por si mesma, mas por causa do Deus que é buscado e a recebe. É através dela que confessamos duas coisas ao mesmo tempo: a estreiteza de nossos recursos e a extrema largueza dos recursos do poder e do amor de Deus. No passado, muitos usaram esse recurso, pois sabiam que, sem Deus, chegariam a lugar nenhum. Deus não age na presunção e na arrogância humana. Ele não exalta os que já estão exaltados, mas opera quando confessamos a nossa dependência no seu agir. Essa prática tão maravilhosa pode nos proporcionar resultados muito significativos. Além dos que já mencionamos, a eficácia da oração se estende a resultados psicológicos, pois nos ajuda a superar a tensão, a ansiedade, a angústia, certos tipos de depressão, o sentimento de culpa e outros estados emocionais desagradáveis. A Bíblia afirma que a oração é uma arma contra a ansiedade. Além dos resultados psicológicos, a eficácia da oração também se estende a resultados espirituais. O salmista estreita a relação da prática da oração com a prática da santificação. Se eu tivesse guardado lugar para o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Salmo 66, versículo 18. Estudamos até aqui sobre a prática, o modelo, o conteúdo, o motivo, a insistência e a eficácia da oração. Cada item analisado é de suma importância para a nossa vida espiritual. Precisamos aceitar o fato de que a oração é ordem de Cristo e, portanto, não deve ser encarada apenas como conceito teórico, mas prático, pois Cristo afirma: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, versículo 24. Como acabamos de verificar a doutrina da Palavra de Deus, atentemos agora para a prática da doutrina da Palavra de Deus. Praticando a doutrina da Palavra de Deus. Oremos de forma confiante.
Quando oramos, devemos acreditar que as nossas súplicas serão atendidas, não porque há poder na oração ou na pessoa que ora, mas porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Tiago afirmou que a oração que salva o doente é a oração da fé. Cremos que a oração, movida pela fé, está fundamentada em Deus. Portanto, pela oração da fé, ele age de acordo com a sua vontade. Os enfermos podem ser curados, os nossos relacionamentos interpessoais restaurados. As pessoas cativas pelo pecado são libertas e os aflitos são consolados. Tudo é possível ao que crê em Jesus. Oremos de forma submissa. À semelhança de um pai que nem sempre dá tudo o que o seu filhinho pede, Deus nem sempre atende às nossas orações. Uma das razões é que certas orações não são motivadas por fé, mas por interesses mesquinhos. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4, versículo 3. Devemos ser submissos à vontade de Deus. Outra razão é que Deus usa o seu direito conforme a excelência do seu ser, o que significa que Ele sempre sabe e deseja o melhor para nós, e por amor, algumas vezes, não nos atende quando e como queremos. Portanto, quando pedirmos ao Senhor uma bênção, devemos lembrar que Ele é soberano. Oremos segundo a sua vontade, em submissão a Ele. Oremos de forma humilde. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9, versículo 23 ao 24. Esse foi parte de um diálogo entre Jesus e um pai de família do seu tempo, cujo filho estava endemoniado. Ao ler esse relato, temos a impressão de que o homem que pedia a cura do filho considerava a sua fé insuficiente para receber o milagre. Por isso, pediu 2 vezes: ajuda-nos, ajuda-me. Foi como se dissesse: ajuda-me, Senhor, mesmo eu não tendo fé suficiente. Jesus o atendeu. Se queremos ter nossas orações atendidas, precisamos reconhecer que carecemos da ajuda de Deus. Só reconhece que precisa de ajuda quem já venceu a arrogância. Conclusão. Chegamos ao final deste importante estudo. Pudemos aprender conceitos valiosos sobre a prática, o modelo, o conteúdo e a eficácia da oração. Vimos que Jesus Cristo é o principal exemplo de oração que temos, pois não somente nos ordenou que nos dedicássemos à oração, mas também foi um autêntico praticante desta. Portanto, nunca deixe de orar. Não hesite em expor suas dúvidas e necessidades diante de Deus, porque Ele ouve você. Lembre-se do que Deus disse a seu povo através do profeta Jeremias: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, versículo 13. A oração tem muito a ver com o próximo assunto que iremos tratar. Tendo por base a palavra de Deus, estudaremos sobre a cura divina. Segundo Tiago, a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5, versículo 15. Observe que o apóstolo não desvincula a prática da oração da cura divina. Deus
age milagrosamente na vida das pessoas quando estas o buscam em oração. Que o próximo estudo lhe seja útil para o seu crescimento na graça e no conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Debatendo a doutrina da Palavra de Deus. Leia 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Que prática é ordenada nesse texto bíblico? Com que frequência? Como podemos definir oração? Leia Mateus 6, versículos 5 ao 12 e Atos 1, versículo 14 ao 15. Quem deve ser o alvo da nossa oração? Jesus combateu a oração pública. Temos exemplos bíblicos de cristãos orando juntos. Por que não devemos usar vãs repetições na oração? O que essa expressão significa? Leia Mateus 6, versículo 9 ao 13. Como se inicia a oração modelo ensinada por Jesus? O que isso nos ensina? A figura usada por Jesus, de alguma maneira, sugere que devemos ter proximidade com Deus? Como filhos, quais são os 4 pedidos que devemos sempre apresentar ao Pai de acordo com a oração modelo? Leia Salmos 136, versículo 1, 103, versículo 2 e Tiago 4, versículo 3. Você acha que devemos adorar a Deus em nossas orações? Justifique sua resposta. Em nossas orações, devemos também agradecer? Você acha que existem pessoas que são egoístas e só pensam em si em suas orações? Orar pelo outro é válido? Leia Mateus 7, versículos 7 ao 8, 1 João 5, versículo 14 e Lucas 11, versículo 4. Podemos fazer pedidos a Deus quando oramos? Deus é obrigado a atender todos eles ou os que são feitos segundo a sua vontade? Você faz confissão na oração? Esta prática deve fazer parte da oração? Leia Tiago 5, versículo 16. Quem é o justo neste texto? A eficácia da oração feita por um justo está na própria oração ou em Deus que ouve a oração? Leia Efésios 3, versículo 20 e Marcos 9, versículo 23 ao 24. O que significa orar de maneira confiante? Precisamos orar assim? Comente sobre a importância da humildade na oração.